Olá, seja bem-vindo ao curso online do Aquefire. Essa é a nossa videoaula de número 9. Eu sou Adriano Rodrigues e serei seu instrutor ao longo deste curso. Aqui estão nossos principais canais de comunicação para maiores informações e esclarecimentos a respeito dos nossos produtos. Fique à vontade para nos contactar. Antes de iniciarmos nossa videoaula, vamos fazer uma revisão dos assuntos tratados em nossa videoaula anterior. Nós vimos a questão dos pipes, dos canais, vimos como aplicamos o QoS, né, a qualidade de serviço dentro do Aquefire. Aqui nós tratamos a questão da simetria do pipe, entendemos qual é a hierarquia do pipe, onde ele aplica dentro de um perfil, se ele aplica dentro do perfil ou na regra geral do pipe, ou dentro da regra geral de filtragem, enfim, abordamos esses assuntos aqui, né, dentro da Control Center. Vimos também aqui os quesitos de segurança, como que o Firewall aplica as suas funcionalidades de segurança. Vimos aqui o anti-spoof, vimos o SymFlood, proteção de flood, e vimos como criar regras de IDS, ok? Então, vamos agora abordar assuntos agora referentes à nossa videoaula. Nessa nossa videoaula, nós vamos tratar de balanceamento de links. Aqui é um assunto bem diferenciado do que já foi abordado nas nossas videoaulas anteriores, com relação a balanceamento de carga, tá? Então, aqui é balanceamento de link, já tratamos o balanceamento de carga dentro dos NATs aqui. Vamos também abordar os NATs aqui novamente com o balanceamento de links, ok? E vamos tratar de cluster. Vamos entender aqui como que o Aquefire faz aqui o cluster, ok? Então, vamos abordar primeiro aqui uma teoria aqui básica sobre o balanceamento de link. O que vem a ser o balanceamento de link dentro do Aquefire? Nada mais é que um recurso que possibilite ao administrador da rede manter seu ambiente em funcionamento na medida em que aconteça algum problema em algum dos links que ele mantém dentro do seu ambiente. Ou seja, se eu tenho dois links dentro do meu Firewall, né, fazendo a conexão com o meu ambiente externo, e caso ocorra alguma queda em algum dos links que esteja conectado ao Aquefire, o mesmo irá reencaminhar os pacotes para o link que for tido como ativo. Ele faz um monitoramento desses links, né? E a partir do momento que ele percebe que um deles não tem mais condições de ser mantido, que esse caiu, ele mantém, né? Ele dropa todas as conexões para esse link e mantém somente a conexão no link que ficou ativo. Então, esse é um recurso bastante utilizado, né, e de grande valia aqui no nosso ambiente, aí, dentro dos nossos ambientes de TI, atualmente, que precisam dessa tolerância à falha aqui e nos ajuda no nosso dia a dia na administração do nosso ambiente de segurança. Vamos entender melhor como é feito isso aqui dentro do Aquefire. Então, nós temos um desenho aqui que demonstra uma conexão de duas operadoras dentro do Aquefire que provê acesso a uma rede interna. Então, a simulação seria da seguinte forma: eu tenho dois links, um dos links cai, a rede interna continua saindo pelo link que ficou ativo. Muito simples. E é mais simples ainda para eu fazer a configuração do balanceamento de link dentro do Aquefire. Olha só, eu preciso de algumas informações para tal. Eu preciso saber quais são as redes que estão conectadas aqui, que foram entregues pelas operadoras. Então, eu vou criar entidades, eu vou criar objetos dentro do Aquefire e depois eu vou lá em balanceamento de link e vou precisar dessas entidades para poder criar as regras, ok? Então, a primeira delas é a rede. Eu preciso saber a rede de cada link. Depois eu preciso saber qual é o IP de gateway. Eu preciso saber o IP que está diretamente conectado aqui ao Firewall. Então, determinei o gateway para cada operadora e depois eu vou ter que determinar um verificador, que nada mais é que uma máquina dentro da nuvem da operadora. Aqui, o ideal é que pegamos aqui, de preferência, o terceiro ou quarto salto depois desse roteador que está conectado diretamente ao Firewall. E aí o Firewall começa a fazer ping, né? Começa a fazer um ICMP echo request e fica esperando o reply deste IP desse verificador. A partir do momento que esse IP pare de responder, né, essa requisição, o Firewall vê que o link caiu e marca o link como inativo e não encaminha mais pacote para ele. Então, o funcionamento é bastante simples, ok? Eu preciso desses três itens aqui para poder fazer a configuração. Também preciso de um item a mais, que é o peso, é a quantidade de conexões que cada link irá fazer aqui enquanto estiver ativo. Vamos ver isso aqui melhor aqui na nossa Control Center. Vamos lá. Pronto, aqui já estou conectado. Vou abrir o Firewall e vou diretamente aqui para a configuração de balanceamento de link, que fica junto aqui com a configuração de NAT. Então, configuração de Firewall, vou aqui nos NATs.
Então, tenho aqui meus NATs, vou em balanceamento de link. E balanceamento de link, já está aqui meus dois links já estão configurados, minhas duas regras, né, que contemplam aqui meus dois links, o link da operadora 1 e o link da operadora 2. Ok? Como eu falei para vocês aqui, eu precisei determinar a rede desses links. Então, a rede da operadora 1 aqui, ela tem essa rede 192.168.2.0, né, barra 24. A rede da operadora 2, ela tem essa rede 172.16.31.0 com barra 30, ok? Então, aqui eu só tenho dois IPs, né, dois IPs distribuídos aqui, dois IPs de hosts. Um é broadcast, o outro é o IP de rede. Aqui eu tenho o gateway. Então, o gateway dessa operadora 1, o IP do roteador é 192.168.2.2. Da operadora 2, o gateway é 172.16.31.1, ok? E eu coloquei dois verificadores aqui, um para cada. Posso colocar mais verificadores, ok? Então, aqui qual vai ser a operação lógica que vai ocorrer entre esses verificadores? Ele vai pingar o verificador da máquina 1, ou o verificador da máquina 2, ou o verificador da máquina 3. Ou seja, qualquer dos três verificadores que der resposta de ping, o link continuará sendo dado como ativo. Eu vou colocar só um aqui para efeitos didáticos, ok? Então, eu posso colocar até 3 verificadores e o Firewall vai pingar nos 3 verificadores. Só vai dizer que o link está marcado como inativo caso ele não tenha resposta dos 3, ok? E se em determinada situação ele não tiver resposta de 2, mas 1 continuar ativo, o link continuará marcado como ativo e pacotes continuarão sendo encaminhados para este link. Aqui o peso me diz quantidade de conexões que serão enviadas para cada link, ok? Então, uma vez determinado aqui a minha configuração dos meus links, eu venho na minha tabela de NAT, eu venho aqui no meu NAT de saída, N para 1, habilito aqui o balanceamento de link, e aí, quando eu habilito essa aba aqui do balanceamento de link, o Firewall me dá a possibilidade de colocar os dois links aqui dentro da minha entidade virtual. Perceba que eu tenho a interface externa do Firewall, que eu já tinha, é a minha operadora 1, e eu tenho agora aqui um link alternativo, uma entidade de link alternativo que eu criei, que agora ele já nomeia com a operadora 2. Então, a operadora 1 é o nome do link, que eu acabei de criar, e a operadora 2 é o nome do segundo link. Eu disse que é o link alternativo. Com isso aqui, eu estou dizendo que a minha rede DMZ, minha rede interna e a rede Secure Home, caso esteja saindo pelo meu Firewall, minha rede Secure Home aqui esteja sendo roteada pelo meu Firewall, essas 3 redes sofrerão essas conversões aqui e terão o balanceamento de link habilitado para elas. Ou seja, se ocorrer a queda do meu link aqui da minha operadora 1, essas 3 redes não irão perceber essa queda, pois o Firewall continuará mandando, né, os pacotes aqui para o link alternativo e aí eu continuarei navegando normalmente, ok? Vamos ver como é que isso funciona. O meu roteador do meu link alternativo, eu tive que vir em TCP/IP, aqui na minha interface de rede, na minha ETH3, e adicionei aqui o IP, 172.16.31.2, máscara final 252, é uma barra 30, ok? E fiz com que o Firewall fizesse NAT para este IP. Vamos voltar no NAT. Aqui, link alternativo, 172.16.31.2, como você pode perceber aí. Com o balanceamento de link, eu estou lidando diretamente com a conversão de endereço. Então, você pode perceber que eu tenho uma conversão do tipo N para 1, várias redes para apenas um IP. Este IP ele vai ser mantido ora na operadora 1, ora na operadora 2. E este tempo de conversão de endereço é dado pelo peso a qual eu distribuí dentro da minha regra de balanceamento de link. Neste caso, eu coloquei 1 para 1. Então, a cada solicitação de uma nova conexão, eu vou fazer para um determinado link. Ok? Então, se eu quiser que aqui o meu balanceamento de link funcione tipo failover, eu vou colocar uma quantidade de conexão exageradamente alta para um determinado link e deixar um número baixo para um link alternativo. Um exemplo, posso colocar 1000 conexões aqui na operadora 1 e eu vou ficar fazendo 1000 conexões aqui, colocar um peso 1000, eu vou fazer 1000 conexões para esta aqui e apenas uma conexão para esse. Então, seria a situação de 1000 para 1, né? Eu colocaria o peso lá no meu balanceamento de link de 1000 para 1. 1000 conexões no link da operadora 1, uma conexão no link da operadora 2. A partir do momento que ele enche essa tabela de conexões, ele pula para o próximo link, ok? Então, desta forma,
né, funcionaríamos aqui como failover. Para que você perceba como está funcionando o balanceamento de link, eu vou deixar 1 para 1. Ok? Mas isso depende muito do seu ambiente, depende muito da confiança que você tem no seu link e do modo como você quer operar com o balanceamento de link, certo? Para você perceber como está sendo feita essa conversão e como está sendo utilizado o balanceamento de link dentro do Aquefire, você tem que vir em configuração de sistema, em parâmetros de configuração, aqui na aba log e marcar logar conversão de endereço. Se você lembrar, em uma das nossas videoaulas anteriores, eu informei que essa marcação é feita apenas para módulos de debug, onde eu precise definir e precise ver se está ocorrendo a minha conversão de endereço. Então, eu vou marcar aqui, vou aplicar e eu vou lá na minha auditoria, na minha aba log, ok? Aqui está meus logs sendo realizados aqui. Essa bolinha azul aqui de C é de convertido. Eu vou filtrar os meus logs e vou deixar apenas a bolinha azul aqui marcada, ok? Vou deixar apenas esse depuração, vou dar um ok aqui, e aqui está a minha utilização aqui da minha conversão de endereço. Então aqui você percebe que eu tenho 192.168.2.3, é o IP da minha interface do Firewall. Aqui eu já tenho 172.16.31.2, é uma outra interface do Firewall. Então aqui você já percebe que eu já tenho o meu balanceamento de link já em pleno funcionamento, ok? Eu vou abrir aqui o nosso prompt de comando aqui da minha máquina e vou disparar um ping para um IP externo aqui. Vou disparar um ping para este IP, vou deixar ele aqui disparado, o "-t", ok? Então estou pingando aqui normalmente, certo? Aqui você continua vendo a minha tabela de conversão aqui, você continua vendo que está tendo conversão para ambos os links, ok? Eu vou desabilitar, vou desconectar o cabo aqui do meu link padrão, né, do meu 192.168.2.3. O Firewall vai manter a conversão de endereço apenas para o link alternativo, né, e minha rede aqui vai continuar com acesso normal. Vamos ver isso? Pronto, eu já desconectei o cabo aqui do link padrão, ok? Então o Firewall agora vai dar um tempo. Pronto, agora já estou sofrendo conversão apenas para o link alternativo. Perdi 3 pacotes nesse período aqui. Contudo, a rede continua em funcionamento. Que vou fazer o inverso. Agora eu vou voltar o link padrão e vou desabilitar o link alternativo. Pronto. Pronto, aqui eu já fiz, já restabeleci a conexão do link padrão e desabilitei o link alternativo. Aqui eu perdi 2 pacotes. Já está restabelecida aqui a conversão de endereço para o link padrão. Deixa eu diminuir o tempo aqui do meu. Aqui está. Estou fazendo conversão apenas para o link padrão, ok? Olha aí. Vou restabelecer novamente o link alternativo. Pronto, está restabelecido. Aqui você já vê que já tem conversão aqui para os 2 links, novamente. E com isso aqui, está comprovado aqui o funcionamento correto do balanceamento de link, ok? Então vamos entrar agora no nosso segundo assunto dessa nossa videoaula, cluster. Cluster vem atender a um requisito aí fundamental atualmente, né, nos sistemas que precisam ficar aí 24 horas no ar, né, os serviços que são providos pela TI aí dentro de um ambiente corporativo precisam estar sendo mantidos aí sempre e não pode ter nenhum tipo de queda, né, que podem causar aí, vai comprometer aí a qualidade do serviço, sem contar em prejuízos financeiros aí que podem ocorrer na queda de um serviço. O cluster está dentro aí do conceito de tolerância a falhas, né, que nada mais é que um agrupamento de recursos que fornece a um ambiente inteiro de TI a ilusão de ter apenas um único recurso na rede. Então, o Aker está bem capacitado aí com essa questão de cluster. Então, nós temos o cluster do tipo alta disponibilidade, né, o HA, onde nós temos as caixas aqui replicadas e tem o conceito aqui de ativo passivo, né, onde uma máquina fica trabalhando aqui sempre, né, tratando as conexões das redes aqui, e uma outra fica em stand-by, fica parada, né, recebendo os pacotes, porém, contudo, não os tratando. Né, a comunicação é feita através de uma interface, aqui uma interface que é conectada de um nó para outro, né, e aí, na medida que
esse nó ativo caia, né, ou sofra alguma intervenção para uma manutenção, enfim, ele seja retirado de dentro do cluster, o nó passivo passa a agir como tal e trata todos os pacotes e evita, né, a queda aí do ambiente dos serviços da rede. Então isso aqui é alta disponibilidade, podendo aqui garantir a tolerância à falha de uma das caixas, ok? Então nós temos um outro recurso que é chamado o cluster cooperativo. No cluster cooperativo nós temos aqui o ativo-ativo, o conceito de ativo-ativo. Então, além da tolerância à falha, eu tenho também o conceito aqui de balanceamento de carga entre os firewalls, né? Então, para que isso aconteça, eu preciso estabelecer aqui um protocolo multicast, né, de comunicação dos firewalls entre as redes. Entre os firewalls que participam do cluster cooperativo, eu tenho que ter ainda a comunicação entre eles aqui para fazer replicação da tabela de estados, né, e para determinar qual o pacote vai ser tratado por qual firewall, né. E aqui também tem um conceito também de licenciamento e de peso, ok? Então, eu tenho os dois tipos de cluster. No Aker, eu tenho o HA e tenho o cooperativo, que será tratado mediante a licença. Aqui na nossa videoaula, nós iremos tratar apenas o cluster HA, né? A nossa licença aqui do nosso firewall para a nossa videoaula é para o HA, e eu vou demonstrar aqui como fazer a configuração do cluster HA. Vamos ao nosso Control Center para essa demonstração, então. Pronto, estou aqui na Control Center, já estou conectado no firewall, vou abrir o firewall aqui. E para fazer a configuração de cluster, eu preciso primeiro determinar qual será a minha interface que vai fazer a Heartbeat, né, que vai fazer a comunicação com o segundo nó, né? Lembrando aqui que nós só temos um firewall até agora. Esse firewall que nós estamos tratando aqui ao longo do curso, eu vou colocar um outro firewall aqui, né, dentro do nosso ambiente para poder montar esse cluster. Mas antes disso, eu vou fazer aqui a configuração nesse nó que já está em produção dentro do meu ambiente, certo? Então, antes de qualquer coisa, eu vou salvar um backup das minhas configurações existentes, ok? Então, eu venho aqui nesse ícone aqui, ou venho no nome lá, AFW672, está lá em cima no menu, aqui está, né? Posso colocar aqui para salvar um backup, ou clico aqui no menu, né, nesse ícone, salvar um backup do item aqui. Ele determina aqui, ele dá um API para eu dizer onde eu quero salvar aqui esse backup. Vou salvar aqui no meu desktop, então eu vou chamar aqui backup FW 672. Então, salvei meu backup. Então, eu vou aqui na minha aba TCP/IP, nas minhas interfaces de redes, e vou escolher aqui a ETH4, que não está sendo utilizada ainda, né? A minha ETH3, balanceamento de link e tal, e DMZ, rede interna e interface externa. Então, vou pegar a minha ETH4, vou criar uma rede aqui, botão direito, inserir, botão direito novamente. Vou criar uma rede aqui, 192.168.200. Vou colocar o IP 1 e vou colocar uma rede bem pequena. Vou colocar uma /30, onde eu vou só permitir aqui a conexão com outro IP, que será o 202 na segunda caixa, né, no segundo firewall. Então, aqui está prontinho, ok? Vou aplicar aqui. Então, minha TH4 já tem um IP aqui. Agora eu vou dentro de interfaces, então eu vou lá na minha tabela de entidades, F5, na minha tabela de entidades, eu vou aqui em outros, interfaces, ok? Aqui a minha TH4 já está criada através do meu anti-spoofing, né? Então eu vou deletar isso aqui, eu vou apagar isso aqui, sim, tudo bem. Vou criar uma nova entidade aqui, agora vou escolher aqui a TH4, aqui você já está vendo que ela está com IP, né? Vou colocar aqui o nome dela aqui de Heartbeat, só para ter controle. Então, Heartbeat, aí está. Então, posso colocar um comentário aqui. Ela vai ser minha interface de controle do meu cluster, ok? Interface de controle, né? Interface de controle do meu cluster. Ok, preciso configurar a interface. Configuro o IP na interface, determinei meu IP e criei uma entidade do tipo interface com o nome aqui de Heartbeat, correto? Então, com isso agora, eu só preciso vir aqui em configuração de sistema e o último item que ficou pendente aqui de explicação, configuração do cluster. Então, clico duas vezes aqui, ele me dá essa informação dizendo que não tem cluster e pergunta se eu desejo criar agora. Sim, este é o momento. Então, sim aqui. Ele pede para dizer qual será o nome, né, desse firewall dentro do cluster, ok? Então, eu vou dizer um nome aqui. Eu vou dizer que esse cara vai ser o FW Lab 1.
ok? O peso não faz sentido colocar agora, porque o peso eu utilizo dentro do cluster cooperativo, ok? Não é aqui para o nosso ambiente de cluster HA, não vai ser utilizado. Eu tenho a interface aqui. Qual é a interface? Interface de controle, ok? Eu preciso determinar qual vai ser a interface de controle. Eu já determinei que vai ser TH4 aqui, ó, Heartbeat. Então, seleciono ela. E a minha hierarquia, se ele vai ser o mestre ou se ele vai ser o escravo. Tá? Então, eu vou deixar ele como escravo aqui e o outro será o mestre. Então, aqui, dou um OK. Tá? Isso aqui eu posso determinar se vai ser escravo ou mestre, né? Você escolhe. Então, dou OK. A interface será desconectada. Ele vai fechar Ctrl Center. Pronto. A Ctrl Center foi fechada. Então, eu vou conectar novamente no Fire agora. Aqui está. Estou conectado novamente. Agora, eu vou novamente em configuração de sistema. Configuração do cluster. Pronto. Aqui, olha só. Aqui eu já tenho a interface de controle. O nome dele, o nome do mestre é FWLab1. É claro, só tem um Fire. Aqui eu tenho as informações dos membros do cluster. No caso, eu só tenho um Fire, né? Então, é só esse cara aqui. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que definir aqui o tipo de cluster. Então, isso, lembrando, né? Tem tudo a ver com a licença. Qual licença que nós estamos utilizando dentro do Fire? A minha licença é do HA. Então, eu coloco aqui, seleciono o HA. E agora, aqui nas interfaces, eu vou informar quais as interfaces que o Fire vai pegar as informações de tabela de estados e vai replicar para o segundo nó. Ok? Então, eu vou colocar aqui, botão direito inserir. Eu quero que ele faça a replicação de todas as minhas interfaces aqui, né? TH2 e a TH3 e aplico, ok? Na hora que eu aplicar essa configuração, ele informa que mudar o tipo de cluster, ou seja, tirar de 100 cluster para um modo HA, vai pedir o reinício imediato do servidor. Faça isso quando você tiver uma janela de manutenção, ok? Então, vou dar um sim aqui, ele vai rebootar meu Fire. Então, eu vou adiantar aqui o tempo, né? Para a gente ver já o Fire já reinicializado. Pronto, já estou conectado novamente no Fire, o Fire já voltou aqui do boot. Né? Eu vou ver aqui a configuração do sistema, configuração do cluster. Pronto, aqui está. O cluster já está preparado aqui para para montar o cluster e funcionar aqui e ter aqui a minha alta disponibilidade dentro do meu ambiente. Agora o que eu vou fazer? Vou desligar esse Fire e vou subir um segundo Fire. Vou fazer a mesma configuração no segundo Fire. A exceção é que o meu IP de Heartbeat aqui da minha interface de controle, que vai ser a TH4 também, vai ser agora o final 2, né, da nossa rede 192.168.200. Então, vai ser o final 2 agora. Então, eu vou fazer essa configuração e já volto aqui no vídeo para mostrar para você aqui o cluster já convergindo já e tendo os dois elementos aqui dentro do os dois membros aqui dentro da nossa interface de controle. Então, aqui está. Voltei aqui para Ctrl Center, né, já fiz a instalação do segundo Fire, do segundo nó do cluster. Vou acessar aqui o Fire, ok? Então, estarei o FWLab2 aqui. Vamos conectar aqui nas configurações de sistema, configurações do cluster. Pronto, aqui está. Já está demonstrado aqui, ó. Aqui quem é o mestre, o FWLab2. Você recorda que eu coloquei o FWLab1 como escravo do cluster. O FWLab2 na configuração eu determinei que ele seria o nosso mestre aqui do cluster. Então, aqui o cluster está, né, no que a gente fala aqui, que já ocorreu a conversão do cluster e os dois Fires estão aí replicando a tabela de estados, né? Na verdade, o master, aqui o FWLab2, está replicando a tabela de estados aqui dessas interfaces para o FWLab1. Caso o FWLab2 venha a cair, o Fire mantenha todas as conexões agora que estavam na tabela de conexões para o FWLab1 e mantém aqui a nossa tolerância à falha, né? Então, enquanto o FWLab2 vai para manutenção ou é feito algum tipo de correção, o FWLab1 mantém todo o sistema em funcionamento. Ok? Com isso, finalizamos aqui os assuntos previstos para essa videoaula. Caso você tenha gostado, por favor, dê um like aqui no nosso canal. Fique à vontade para distribuir esse conhecimento. Quanto mais pessoas tiverem essas informações, melhor será para todos. Caso tenha também alguma sugestão, entre em contato aqui com nossos canais de comunicação ou diretamente no nosso portal www.acre.com.br. Até a próxima!